Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Na verdade, não é uma, são 3 decorações. Esse é o tema que muita gente gosta, que é o BJ Maxx. Eu andei recebendo bastante encomenda sobre esse tema e essa cliente minha, ela fechou praticamente a festa toda. Suspiro, cupcakes, 500 trufas, então foi muita coisa. E com isso também eu sugeri ela que a gente fizesse 3 bolos, né? Um do Largatixa, um da Corujita e uma do Menino Gato. O que o filho dela mais gosta é do largatixo. Então, o bolo principal foi o do largatixo. Gente, eu fiquei entrando na frente várias vezes, mas o que eu quero mostrar para vocês é a inspiração, né, desses bolos aí. Eu fiz a massa, o cliente escolheu, tá? A massa azul, a massa verde e a massa vermelha combinando com o tema. Gente, não adianta a gente virar pro cliente e falar assim, ai, mas você não acha que é muito corante? O cliente quer. Se você não, você explica, óbvio, sempre bom você explicar ao cliente, mas o cliente fala, não, mas eu quero sim. Essa cliente minha, o ano passado, ela pediu já a massa colorida. Foi do Coringa, eu até gravei pra vocês. E ela, no aniversário de 3 aninhos do filho dela, ela já fez a massa colorida e ela gostou muito do resultado, porque todo mundo se espantava quando pegava o pedaço de pizza e falava, pedaço de pizza, a louca, o pedaço de bolo e falava, nossa, é da cor do Coringa, que não sei o que, foi verde e o recheio roxo. E ela diz pra mim que não sente gosto de corante, que os amigos dela também não sentem, enfim. Gente, eu fiz a massa, a minha massa mesmo, sempre fica nos comentários, tá, gente? Sempre fica aqui nos cards embaixo o link da minha massa. Eu fiz a minha massa e eu agreguei o corante até adicionar, até ficar da cor que eu quero. O horário que eu coloquei o corante foi na hora que eu estava colocando a farinha. Eu coloquei a primeira remessa de farinha e já coloquei o corante junto, ok? Então aí, gente, eu tô usando aquela espátula da Brother Mix, né? Sempre tá lá marcado lá no meu Instagram, da Brother Mix, as espátulas. Eu usei foi ela. E eu usei esse corante aí, azul anis, até chegar na cor que eu desejava. Gente, a massa também, eu usei o azul anis, tá bom? O recheio desse foi de brigadeiro, porque não tem recheio azul e ela falou, eu quero um de brigadeiro. Então, o recheio desse foi de brigadeiro com a massa azul. Agora, esse é o bolo principal, que é o bolo do largatixo. Ele tinha 30 centímetros por 11 de altura. Por que eu fiz ele com 11 de altura? Porque como ele é um bolo maior, 30 centímetros, eu tenho a impressão que eu faço ele com 10 de altura, eu tenho a impressão que ele fica, parece que baixo. Por isso que eu gosto de fazer ele com um pouquinho mais alto, sabe? Com 11 de altura, que ele fica, ainda mais no caso que ia ser 3 bolos, 2 de 20 centímetros e esse de 30, eu achei que era bom esse aí ter 11 de altura, tá? Todos os bolos eu fiz uma blindagem lateral, e em cima não tem a necessidade, tá? Esse bolo era da massa verde. Sempre, gente, vai ficar uma cor estranha na onde você assa, na onde encosta na assadeira, porque fica mais moreninho. Mas por dentro ele ficou um verde, um azul, um vermelho. Lá nos meus stories eu mostrei na hora que eu parti. Ficaram lindas as cores das massas, tá? Então tá tudo lá nos meus stories. Corre lá pro meu Instagram, tá? Delícias da Lorena, que eu mostrei na hora que eu estava montando. Então, gente, eu passei aí, fiz a pré-camada. Isso não é ganache, é chocolate puro, tá? Só fui mesmo passando uma camada bem generosa de chocolate. E nesse caso aí, eu vou colocar o verde. Estão vendo que aí tinha chantilly azul? Então, azul com amarelo, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Vocês têm que aprender a fazer essas mesclas de cor, porque isso é interessante, a gente acaba reaproveitando. Por exemplo, esse aí, o azul com o amarelo, dava pra fazer o verde, e era exatamente o verde que a gente queria, o verde folha. Quanto mais azul eu colocava, mais verde folha ele ficava, enfim, só você ir conseguindo conciliar as cores aí. Alcancei a cor que eu desejava e comecei a passar por todo o meu bolo. Como eu já tinha pré-camada de chocolate, então você não precisa fazer pré-camada preocupando em sujar o seu chantilly
com a própria massa, porque já tá tudo grudadinho ali com o chocolate, né? E se caso você preferir, com a ganache. Enfim, tá tudo aí certinho. Então, passei aí no meu bolo, tô fazendo o pré-alisamento. Esse tanto de chantilly que eu fiz foi a conta, foi o verde a conta de fazer esse bolo. E todos esses bolos, gente, eu fiz com chantininho, tá? Coloquei o leite condensado, o leite em pó, todos eles. Olha o brilho que tá esse chantilly, é impressionante, eu adorei. Gente, e uma coisa, eu não sei o que eu arrumei. O primeiro bolo eu consegui as minhas quinas que eu amo. Esse bolo, nada me fez eu fazer uma quina. Eu tentei 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. Por fim, eu desisti. Eu não sei o que eu tava arrumando, se eu tava nervosa porque tava chegando a hora. O impressionante é que, depois desse aí, eu fiz o vermelho. E ficou com a quina perfeita. Então, o que eu arrumei nesse bolo que era o principal, eu não sei, sinceramente. Eu não consegui a minha quina que eu tanto amo, gente, que a quina fique perfeitinha, sabe? Sinceramente, eu não sei o que eu arrumei. Mas eu tentei, fiz o meu melhor. Eu não sei se eu tava colocando a posição da régua errado. Gente, sinceramente, eu não sei. Mas eu não consegui. Enfim, fiz o meu melhor. Com certeza eu fiz o meu melhor. E aí, depois que eu alisei bem esse bolo, como seria o principal, eu resolvi fazer ele todo tipo glow cake, tá? Bem brilhante. Essa minha cliente, ela ama um brilho, ama um perolado, bastante cor, ela ama bastante cor. Então, ela adorou esse bolo do jeito que eu entreguei pra ela, tá? Então, gente, eu juro, eu tentei muito. Olha quantas vezes eu coloquei chantilly, tirei chantilly, coloquei chantilly, tirei chantilly. Mas enfim, no final deu certo. Então, o bolo azul, vou ir falando aí como que eu fiz, tá, gente? O bolo azul e o bolo vermelho, eu coloquei o pó nacar, né, que deixa o bolo perolado. Então, eu coloquei o pó nacar e o bolo verde, que era o bolo principal, eu coloquei glitter, tá? Então, esses dois bolos, o bolo vermelho e o azul, pó nacar, e esse bolo aí eu coloquei tanto o pó nacar, como eu tô colocando agora, que é dar o efeito perolado, quanto o glitter, tá? Que na verdade vem escrito perolado, tá? Que é o da Mago, perolado da Mago. Então, eu vou colocando aí bastante pó perolado da Mago, limpei direitinho aí a base do meu vidro, deixei ele limpinho e já coloquei o topper nesse, porque eu não cheguei a colocar no azul, porque eu achei que eu ia colocar ele na geladeira. Porém, já tava quase na hora do cliente também vir buscar, então acaba que não precisou de eu levar na geladeira. Antes de você colocar o topper da frente, principalmente, você faz um buraquinho, principalmente não, só ele, porque como ele tá com chocolate durinho, então você faz um buraquinho com um palitinho e depois vem com o seu topper, tá? Para não acontecer nenhum tipo de acidente. E agora, vamos aí para o bolo, o último bolo, o bolo de 20 centímetros, com recheio de morango. Ah, o do lagartixo, o verde, era de limão, tá? Esse aí, de morango agora. E o recheio de morango e a massa, gente, essa massa ficou linda, 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 linda. E eu experimentei, tá, gente? Todas essas massas eu experimentei depois de assado, eu tirei um pedacinho pra me experimentar. E realmente não ficaram com gosto de corante não, tá? Não é igualzinho o chantilly, que às vezes a gente exagera no corante e fica com gosto. Não, não ficou. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, gente, depois que eu comecei a texturizar o chantilly com essa espátula aí, eu não quero outra vida. Nunca mais vou texturizar na mão. Vou gravar um vídeo sim, mostrando direitinho como que eu faço pra texturizar ele direto na batedeira. Gente, é a coisa mais prática do mundo, pelo amor de Deus. Como é que eu fiquei quase 2 anos texturizando na mão? Enfim, aprendi. Antes tarde do que nunca, né? Então, aí eu tô alisando com a mesma textura, tá? Que eu fiz o azul. Então, o azul e o vermelho ficaram iguais, porém cores diferentes, né? Óbvio. E com a mesma textura e o mesmo acabamento perolado. E o do lagartixo, brilho, glow cake, e com um acabamento também diferente, tá? E olha como ficou lindo. Gente, esse aí eu já consegui a nossa quina que a gente ama. O que aconteceu no do lagartixo? Também não sei, se alguém descobrir me conta. Agora vendo eu vi que eu coloquei a régua do jeito errado, talvez no nervosismo eu não percebi.
Então, olha como ficou lindo os nossos bolos, gente. Eu espero muito que tenha inspirado vocês nesse tema que tá super em alta e as crianças amam. Olha o bolo do lagartixo, esse eu esqueci o nome, a corujita. Ai, gente, ficou menino gato. Menino gato, corujita e lagartixo. Eu amei fazer esses bolos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inspire e me mostre, tá bom? Tchau!